O cego Bartimeu. Você sabe quem foi esse homem? Quem foi essa pessoa a qual recebeu uma bênção, um milagre da parte de Jesus? Quem é esse homem que tem o seu nome escrito nas Escrituras, que é a Bíblia, a Palavra de Deus? Vamos saber isso agora nesse vídeo. Existe uma passagem bíblica, está no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 40 ou 46 a seguir, se eu não me engano, mas está ali no capítulo 10, fala sobre Bartimeu, um homem cego que vivia pedindo esmola no caminho de Jericó. Ele estava sempre ali, pedindo esmola, tentando ganhar o pão, tentando ter ali o que comer. Como ele era cego, não podia trabalhar, a vida não era como a vida de hoje, que uma pessoa consegue sua aposentadoria e tal. Naquela época não, o jeito era pedir esmola mesmo. A Bíblia fala muito pouco sobre a vida de Bartimeu, mais conhecido como o cego da cidade de Jericó, o cego de Jericó. Bartimeu se sabe muito pouco. Há alguns relatos aí históricos, algumas especulações que dizem que Bartimeu era uma criança, que enxergava. Alguns dizem que ele não era cego de nascença, porém a Bíblia não relata se era cego de nascença ou não. A Bíblia não enfatiza isso, mas aí, alguns historiadores aí, algumas especulações aí que dizem que ele era filho de Timeu, Isso aí é verdade. A Bíblia diz mesmo que ele era filho de Timeu. Isso o nome Bartimeu. Aquele povo tinha cultura, de colocar o nome dos pais nos filhos, o nome de família ali e tal. E há uma história aí que diz que Timeu, o pai de Bartimeu, ele era um militar, no exército israelita. E tem uns historiadores que contam quando veio a invasão romana, que os romanos tomaram tudo ali, começaram a escravizar, bem dizer escravizar, faziam o que queriam lá, ditavam as regras, as leis dentro de Israel. E nessa luta, nessa batalha entre Roma e Israel, por conquistas de território, há uns relatos que dizem que o pai de Bartimeu, ele foi condenado à morte, foi crucificado. E alguns dizem que quando um militar era condenado à morte, a família também recebia sentença. Quando não era morte, era uma sentença de aleijar, ou cortar um braço, uma perna, ou até mesmo cegar os olhos. Algumas histórias dizem aí que o cego Bartimeu era uma criança. Ele viu seu pai ser crucificado na sua frente. Eles deixaram ele assistir tudo. E depois ali, antes do pai dele morrer, cegaram os olhos do Bartimeu, uma criança, cegaram seus olhos na frente do pai que estava na cruz, para que a dor da família fosse maior, e que servisse de exemplo para que todos respeitassem a tirania romana. Então, segundo a história, Bartimeu não nasceu cego, Segundo a história, ele sofreu uma sentença por causa do pai que era militar e acabou tendo os olhos cegados, Mas isso, claro que não está na Bíblia, a Bíblia não relata isso, porém estou só explicando a história. Não me chamo de herege, eu não sou um herege, eu não estou afirmando que isso aqui é verdade, eu não estou dizendo que isso aqui é 100% verídico, eu estou dizendo que a história conta. Eu estou só relatando rumores, pesquisas aí de historiadores e tal. Então, é algo que não está na Bíblia, mas eu vou partir para a Bíblia agora. A única coisa que a Bíblia diz é que ele estava ali no caminho de Jericó e Jesus estava passando ali, indo rumo a Jerusalém. Jesus passou pelo caminho de Jericó e a multidão atrás de Jesus. Agora eu gostaria de destacar uma coisa. Deus é tão maravilhoso que permitiu que Bartimeu fosse cego, mas Deus não permitiu que ele fosse surdo. Nessa trajetória aí de Jesus aí, lá estava o cego Bartimeu, que ouviu alguém dizer que Jesus estava passando por ali. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muito lindo, E Jesus pegou e a multidão mandou ele calar a boca, e começou a incomodar os gritos dele. E a Bíblia diz que Jesus parou, voltou para trás e chegou para ele e disse: pobre Bartimeu, o que queres que eu te faça? Então ele diz a Jesus: Senhor, eu quero ver.
E Jesus olha para Bartimeu e diz: a sua fé o salvou. A partir daquele momento, Bartimeu começou a enxergar novamente. Esse é um grande milagre de Jesus, né? E a Bíblia diz que a fé vem em ouvir e ouvir a palavra de Deus. Talvez nas suas muitas lidas ali pedindo esmola ali no caminho ali de Jericó, né, que chegava muita gente que passava para ir para Jerusalém, então era uma rota, né, de muita movimentação, muitas pessoas passavam, então ele estava sempre ali pedindo esmola. Então talvez ali ele ouviu alguém falar que Jesus curou em tal lugar, que Jesus ressuscitou Lázaro, que Jesus curou a sogra de Pedro, né? Que Jesus fez tantos milagres, curou um aleijado, né? Curou outros cegos, mudos, surdos, expulsava demônios. Então talvez de tanto estar ali no caminho as pessoas falando, né, que Jesus era o assunto do momento, né? E que continua sendo o assunto até a vinda dele, né? Então talvez Bartimeu ouviu alguém falar de Jesus e pensou: nossa, esse homem pode me ajudar, que pena que ele não está aqui. Mas um dia Jesus apareceu no seu caminho. O fato dele conseguir ouvir foi o bastante para ter fé, porque a Bíblia diz que a fé vem em ouvir a palavra e em ouvir a palavra de Deus. Ele deu ouvidos e abraçou a fé e foi curado e passou a enxergar. Vou deixar uma palavra aqui para você no final desse vídeo agora. Você talvez, nós não somos cegos, né? Talvez você não é, você que está ouvindo ou vendo esse vídeo, talvez até é, né? Muito triste, é uma situação complicada, talvez para mim é a situação mais triste do mundo, né? A pessoa não conseguir enxergar. E eu tenho uma palavra para você. Talvez você não veja, né, nada físico, ou talvez uma pessoa como eu, como você, que não consegue ver Deus. A gente não consegue ver Deus face a face. Estamos como o cego Bartimeu nesse quesito. Nós não conseguimos ver Deus, mas nós podemos senti-lo e podemos ouvi-lo, e já é o bastante para mover a nossa fé, ouvir e sentir Deus na nossa vida. Então, essa é a palavra que eu deixo para você. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha edificado a sua vida. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu peço a você se inscreva no nosso canal, beleza? Dá uma ajuda aí, dá um like aí, dê aquela força para a gente aí. E fique com essa palavra no seu coração e que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por estar aqui comigo nesse vídeo. Que Deus abençoe a todos. Eu sou o Dorival Santos e aquele abraço. Fica com Deus e fui!